Olá, turminha! Hoje, em língua portuguesa, iremos revisar os tipos de substantivo. Acompanhem comigo. Substantivos comum e próprio. O que são os substantivos comuns? São aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, né? Como exemplo, nós temos computador, cachorro, né? Pode ser lápis, borracha. Então, o substantivo comum, eles dão nome a todos os seres de um conjunto. E o substantivo próprio? O que são substantivos próprios? São aqueles que dão nome a um único ser da mesma espécie, né? Por exemplo, Carlos, Roberto, Rio de Janeiro. Nós não podemos esquecer que os substantivos próprios nós iniciamos com letra maiúscula. Substantivo concreto ou abstrato. O substantivo concreto dá nome ao que pode ser visualizado com imagens, e o abstrato nomeia ações, qualidades, estados ou sentimentos. Então, o que são substantivos concretos? São aqueles que se referem a coisas, lugares, pessoas, vegetais, animais, ou seja, referem-se aos seres propriamente ditos. Como exemplo, nós temos sol, formiga, tá? Então, é importante lembrar que os substantivos concretos, eles podem ser também comuns. E o substantivo abstrato? O substantivo abstrato são aqueles que se referem a ações, qualidades, sentimentos ou estado dos seres, né? Como exemplo, nós temos alegria, força, né? Saudade. Então, esses são exemplos de substantivos abstratos. Os substantivos abstratos, eles podem ser também comuns. Substantivo, simples ou composto. Quanto à sua formação, o substantivo pode ser simples quando formado por apenas um elemento, ou seja, por uma única palavra, e composto quando formado por mais de um elemento, ou seja, por mais de uma palavra, ligado ou não por hífen. Então, vamos agora acompanhar os exemplos do substantivo simples. Sol, flor, pode ser computador, pode ser celular. Por quê? Porque são formados por apenas uma palavra. E o substantivo composto? Nós temos como exemplo girassol. Girassol é formado pela palavra gira mais sol, porém não é separado por hífen, mas é um substantivo composto, como por exemplo, planalto, também é um substantivo composto que não é separado por hífen. Beija-flor é um substantivo composto separado por hífen. Ok? Substantivo, primitivo ou derivado. Quanto à sua formação, o substantivo pode ser primitivo quando não se origina de outra palavra e derivado quando se origina de outra palavra. Então, acompanhe os exemplos abaixo. Nós temos os exemplos de substantivos primitivos, dente e chute. Então, dente e chute são substantivos primitivos, por quê? Porque eles não se originaram de uma outra palavra. E os substantivos derivados? Nós temos dentadura e chuteira. Então, as palavras dentadura e chuteira são substantivos derivados. Por quê? Porque elas se originaram de uma outra palavra. A palavra dentadura se originou da palavra dente e a palavra chuteira se originou da palavra chute. Então, agora, turminha, acompanhem comigo na página 134 do livro. Peguem o livro de língua portuguesa e vamos responder juntos a página 134 e a 135.
do livro de língua portuguesa. Então, vamos lá. A primeira questão. Escreva o substantivo correspondente a cada figura. Então, a primeira figura está representando o que, turminha? Uma água viva. Água viva. Separem com hífen, tá? Água, coloquem o hífen, viva. Embaixo da figura da água viva, nós temos porco-espinho. Nós temos a imagem do porco-espinho, também separado por hífen. A primeira figura à direita, nós temos o pé. Coloque aí, pé. Nós temos a figura do pé. Embaixo da figura do pé, nós temos guarda-chuva, também separado por hífen. Guarda-chuva. Bem embaixo diz assim: agora circule os substantivos compostos. Quais são os substantivos compostos que vocês escreveram? Água viva, porco-espinho e guarda-chuva. Água viva, porco-espinho e guarda-chuva. Então, circulem esses substantivos compostos. E a palavra pé é um substantivo composto? Não. Por quê? Porque ele é formado por apenas uma palavra. Então, a palavra pé é um substantivo simples. Então, agora vamos passar para a página 135. A segunda questão. Distribua os substantivos abaixo nas colunas correspondentes. Então, vamos lá. Separar os substantivos que estão no retângulo acima. Colocar cada um na coluna correta. Então, vamos lá. Substantivo simples. Menino, sombra e pão. Substantivo simples, nós temos menino, sombra e pão. E substantivo composto, quais são as palavras que são substantivos compostos? Paraquedas, paraquedas sem hífen, pão de ló, são separadas uma das outras, as palavras, mas não tem hífen. Pão de ló, sem hífen, mas elas são separadas. Pernilongo, pernilongo, somente uma palavra. Ela é um substantivo composto, mas não é separado por hífen. Pernilongo. Agora, a terceira questão. Combine as palavras a seguir e forme substantivos compostos. Então, vamos lá. Couve, flor, separado por hífen. Couve, flor, separado por hífen. Reco, reco, separado por hífen. Reco, reco, separado por hífen. Pé de moleque. São três palavrinhas, uma seguida da outra, são separadas, mas não são ligadas por hífen. Não tem hífen, mas elas são separadas uma das outras. Pé de moleque. A quarta questão. Ligue as palavras e forme substantivos compostos. Então, vamos lá. Vamos ligar as palavras formando substantivos compostos. Asa, delta, liguem asa com a palavra delta. Amigo da onça, amigo da onça. Lobo marinho, lobo marinho. Cata, vento, cata, vento. Estrela do mar, estrela do mar. Banana, maçã, banana, maçã.
Bem embaixo diz assim: escreva os substantivos compostos que você formou acima. Não se esqueça do hífen e da preposição quando necessários. Então, a preposição, ela liga uma palavra a outra. Então, vamos lá. Quais foram as palavras que nós encontramos, né? As palavras que foram formadas. Asa delta, separada por hífen. Amigo da onça. São 3 palavrinhas que não têm hífen, não são ligadas por hífens, mas elas são separadas. Amigo da onça. São separadas, mas não tem hífen. Lobo marinho, separado por hífen. Catavento, separado por hífen. Estrela do mar, separado por hífen. Estrela do mar, separado por hífen. Banana, maçã, também separado por hífen. A única que não é separada por hífen é amigo da onça, mas as 3 palavrinhas são separadas uma das outras. Tá ok, turminha? Então, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.